Ok, então começamos a gravar. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre integrais de linha, de campos vetoriais e de campos escalares de campos vetoriais. Vou lembrar a teoria e depois vamos fazer alguns exercícios, tá? Por favor, coloquem... Sinta-se à vontade de perguntar, qualquer dúvida a gente esclarece, né? Abra o microfone e abrem normal, tá bom? Então é assim. Imagino que vocês já estudaram, deram uma lida na teoria, né? Porque não posso passar toda a teoria porque está complicado. Mas as integrais de linha são uma extensão das integrais normais que a gente... lembra que quando a gente vê em cálculo 2, a gente calcula uma integral normal e interpreta como uma área, não? A integral de uma função, a gente interpreta como uma área. Uma área onde aqui, basicamente, tendo o eixo x é o y, aqui você integra a e b como, digamos, construindo uma partição no eixo x. A integral de linha vai ser assim, em lugar de trabalhar ao longo do eixo x, a gente vai trabalhar ao longo de qualquer outra direção. Essa direção vai determinar uma curva, em geral, né? Então, a gente vai determinar ao longo de uma curva. Quando a gente calcula, se vocês veem o desenvolvimento teórico, quando a gente, no livro está, né? Isso aqui está na página do livro que estou falando, tentando uma lida na 962. Quando a gente tem, lembra que aqui a gente, quando faz uma partição, coloca a imagem de um ponto genérico multiplicado por a imagem de um ponto multiplicado por a área do retângulo. Base vezes a altura era uma área, né? Só que agora, em lugar de se movimentar ao longo do eixo x, a gente se vai movimentar ao longo de uma curva. Então, vamos fazer uma partição aqui. Vamos ter pontos aqui. E aqui vai ter um campo, vai ter uma superfície. E cada ponto desse vai ter uma imagem, de modo que vai se formar uma, digamos assim, não é em linha reta, senão que como se fosse uma parede, um muro, ao longo de uma curva. E o que a gente estaria calculando, em lugar de calcular essa área de uma parede reta, a gente estaria calculando a área de uma parede curvilínea, né? Ao longo dessa curva. Essa é uma primeira interpretação, tem várias. Isso quando a função, por favor, dê uma lida aí no livro da Sotor, para quem não viu alguma coisa, só estou lembrando. E então, a definição que a gente viu de integral de linha, você tem que diferenciar quando a gente vai trabalhar com um campo escalar e quando vai trabalhar com um campo vetorial. Campo escalar é uma função escalar. Uma função escalar é uma função de Rn no R, né? Campo vetorial, uma função de Rn num espaço, R2 ou R3. Então, o que a gente quer, o modo de resolver uma integral de linha é bem similar. Simplesmente diferenciem um e outro. Mas o modo de resolver é sempre o mesmo. Quando você tem uma função escalar, o primeiro que você vai calcular a integral de linha ao longo de uma curva. Você vai ter uma curva, em geral, né? Essa curva pode ser um segmento, uma reta, e uma curva que não tem curvatura, né? Então, o primeiro que você tem que fazer é parametrizar a curva sobre a qual você vai trabalhar. Então, tem que parametrizar reta, parametrizar parábola, parametrizar circunferência, parametrizar qualquer superfície, qualquer curva nesse caso, né? Porque a gente vai trabalhar no plano ou podemos trabalhar no espaço. Então, se trabalhamos aqui está no plano, pode ser x, y, z, você vai ter que parametrizar, né, a curva. Essa curva é uma curva R de t, que pode ser x de t e y de t j, né? Mais z de tk. Você parametriza. Já vamos ver no exercício. A gente parametriza. E vai reescrever tudo que estiver no integral que você vai resolver, tem que estar em termos da variável da parametrização. O que você chama de x, o que você chama de y, o que chama de z. Vai substituir aqui, em lugar de x, a sua parametrização. Em lugar de y, coloca a sua parametrização. Se está no espaço, se aparece um z de t, então seria sua parametrização. Isso que você vai colocar aqui.
Y UDS es el comprimento de arco. ¿Quién te vio? UDS tiene una fórmula. Ese que está aquí, eso que está aquí es UDS. Es la fórmula de UDS para un plano. Si fuese un espacio, tenían que adicionar o de T, ¿no? Y eso tiene que estar claro para ustedes. ¿Qué fórmula vamos a usar? ¿Entendió? Y comienza más con la fórmula y ahí estamos, ahí no conseguimos resolver nada. Entonces, eso primero, cuando tengo un campo escalar, esa fórmula que se va a aplicar en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. El parámetro, entonces, a variable SDS se transforma ahora en un integral en términos de T, que es un parámetro que se va a colocar en la parametrización. Puede acontecer, por ejemplo, en un caso de un plano, que você tiene que resolver un integral sobre una curva C1 y después sobre una curva C2 o una curva C3. Si he pedido calcular un integral de línea a lo largo de una curva, por ejemplo, que esa curva es la unión de tres curvas, puede ser, entonces se aplicaría, en no caso que possa ser resolvida, tem a teoria quando é o fato, você calcularia esse integral de línea, calcularía cada una de las integrales de líneas usando la misma fórmula, como si fuesen 3 ejercicios en uno. Y después entonces hace a soma de ellas. Sería como calcular 3 integrales de línea y sumar los resultados. Si yo voy a colocar en la prueba, voy a colocar un décimo, por lo menos 2. Estoy hablando. Entonces hoy você tiene que saber, tem ejercicio resolvido tanto no vídeo como no ejercicio que deixei ahí. Entonces, vean eso. Es como calcular a misma fórmula 2 o 3 veces. Mas tem que saber de dónde a dónde va una curva. Esa curva tiene un intervalo T. T varía de ese punto hasta ese punto que doy. Vamos a supor, existe un T aquí y un T aquí. Si es sobre otra curva, esa curva tendría un punto aquí, otro punto aquí, que tiene otro valor de T, que son los parámetros que se van a colocar aquí. Esa aquí puede ser, por ejemplo, de 0 a pi. Esa puede ser de pi a 2pi, ¿será? Puede tener límites diferentes. ¿Entendeu? Isso aí, entendeu? Vou fazer um agora, para que vejam a diferença. Então, isso aí é muito importante. Seja no R2 ou seja no R3. Vean que isso aqui pode ser escrito como, lembre que uma curva R de T pode ser escrito como x de T, y de T en 2 dimensões. Si fueran 3, adicionaría un z de T. Mas vaya bien, ese sería así. De modo que você ya sabe derivar. Y aquí estaría x línea de T, y línea de T, u otro vector derivada. Y você podría multiplicar ese eje de T veces digamos, ya voy a explicar en aquí, porque en ese caso aquí, eso que está aquí es un R de T. Y ese que está aquí sería un módulo de derivada, porque si esa es derivada, un módulo de derivada, ¿qué es un módulo? Un módulo es raíz cuadrada de cada una de las componentes al cuadrado. Y línea al cuadrado más una línea de T al cuadrado, de T. De modo que esa aquí es la misma forma. Eso aquí es la misma fórmula, puede ser representada de esa forma o de esa aquí. Cuando es presentada de esa forma aquí, para un campo escalar, ya ven que aquí se transformaría un producto real, es un número real. Una función escalar da como resultado un número real. Un módulo es un número real. Entonces, una multiplicación real, ¿no? Que aparece naturalmente cuando este faz esa cuenta. Entonces, puede ser expresada así o así. Si fuera un campo vectorial, o que acontece no campo vectorial, esa función aquí es un vector, una función de Rn no R2 o de Rn no R3, o sea que es un vector. Y ese de R sería un de X, un de Y, un de Z. Ese de, porque va a aparecer aquí, ¿no? Cuando usted hace esa multiplicación aquí, sería, ese sería un X línea de T, Y línea de T, Z línea de T, más X línea con dt, y Y línea de T y Z línea de T, va a definir el diferencial de R. Eso aquí es un producto escalar. Puede ser aquí un producto escalar. Cuando você resuelva, si pueden resolver un integral de ese jeito aquí a gente coloca F con Z, ¿no? No libro aparece una F en negritas, ¿no? Mas en general es así.
Entonces, eso que está aquí es la misma cosa. ¿Cómo você resuelve una integral así, donde aparece eso aquí? Seguramente indican cuál es el campo, y el campo tiene una forma, una función vectorial. Es la misma cosa que escreva eso aquí. O que você, como resolve? Do mesmo jeito aqui. Em lugar de x, em lugar de y, você vai colocar a parametrização. Então, aqui também, esse f você vai colocar a parametrização, porque r de t está escrito assim, mas r de t é o x de t, y de t, z de t, se fosse um R3. E r' de t é o vetor de derivadas. Vamos ver o exercício. Quando faça isso aqui, então, você resolve esse integral. ¿De onde sai essa interpretação de campo vetorial? Isso sai, vean na página, por favor, que tem uma interpretação com vetor tangente, na página 967, né? Na página 967, tem a interpretação desse aqui. Mas, em geral, é assim. Quando a gente tem um campo vetorial, a gente tem uma curva no espaço, e o que a gente vai tentar sempre ver qual é o vetor tangente, é um vetor tangente. E a gente tem um campo que tem uma fórmula F que atua sobre essa curva. Então, a gente tem uma força aqui. A primeira interpretação da integral de linha para campo vetorial é projetando o vetor força para cá. Então, aqui ficaria F vezes T. Se vocês veem isso aqui, essa é a fórmula que a gente viu de trabalho. Então, uma primeira interpretação da integral de linha na direção tangente, quando a gente faz esse produto escalar, essa projeção aqui, aparece desta forma. E quando a gente calcula uma integral de linha dessa forma, de acordo ao problema, como seria formulado, você estaria calculando o trabalho no sentido físico, né? Por o trabalho. Que a força que a gente precisa para quando a gente aplica uma fórmula num ponto, deslocando o objeto em uma direção, né? Então, a gente viu que para fazer isso aí, a gente tinha que trabalhar na mesma direção, portanto, a gente projeta. Isso aqui é importante, porque mais na frente, a gente vamos ver uma interpretação, quando a gente vai projetar, em lugar do tangente, vamos projetar no normal, na direção normal. Isso vai dar outra fórmula no teorema de Green, isso para a segunda prova. Mas, em princípio, gostaria que le den uma lida aí, em geral, e saibam que quando a gente usa isso aqui, essa é a fórmula de trabalho, work em inglês, né? É a força vezes, escalarmente, o vetor tangente, que é a projeção, né? Está fazendo a interpretação do produto escalar como um vetor projeção. Estamos calculando o trabalho. Estamos trabalhando na direção do tangente. Isso é importante para algumas interpretações. Outra forma de ver isso aqui é que esse campo pode ser escrito como P, que é R, se está em 3 dimensões, né? E se a gente multiplica claramente pelo dx, dy, dz, que seria o dr, f vezes dr, ou dessa forma, então ficaria P de x, Q de y, R de c. Está feito na página, vejam o detalhe, na página 969. Isso aqui, vejam o desenvolvimento, que é simples. Ou seja, que uma integral de linha pode ser dada dessa forma aqui, para campo vetorial, ou pode ser expressada assim dessa forma, para campo vetorial. Quando está expressada assim, é porque já está efetuado o produto. Então, pode ser, independentemente, for expressada dessa forma ou dessa outra. A diferença dessa aqui escalar, que é com o comprimento de arco. Entendeu? Vejam essa diferença. Estou falando coisas que devem saber. Porque o resto é resolver essas integrais simples, ou integrais que vocês já devem saber de cálculo 2. Entendeu? Não tem nada novo. O novo agora aqui seria que para resolver essa integral de linha, que tem uma interpretação, assim como, por exemplo, como área, aqui tem uma interpretação como trabalho, ou tem várias, se você também para calcular o momento em física, isso já seria para física, né? Em física, seguramente, física 3, para eletricidade, também vai aplicar isso aqui. Por isso, física, cálculo vetorial é um pré-requisito de física 3, porque isso aqui vamos usar para resolver um tipo de exercícios, algumas aplicações. Poderiam estar juntas. Tudo bem? Então, basicamente, o que nós vamos fazer daqui para frente para resolver uma integral de linha é parametrizar. Sempre vamos parametrizar a curva sobre a qual a gente vai trabalhar. Então, parametrização é uma coisa fundamental. Por enquanto, vamos parametrizar curvas. Para a terceira prova, vamos parametrizar superfícies. Mas mesmo é fácil, não é complicado. Então, vou colocar um exercício, explicar com detalhes. Por favor,
Si tienen alguna duda, pregunten, que ahí te explica. ¿No? Entonces voy a colocar un primer ejercicio para ilustrar a base de eso aquí, a base, que tiene que ser, a base de la teoría você tem que dominar, você tem que dominar. Y después vean los ejercicios que están resolvidos y ahí ven cómo a gente trabaja. ¿No? Entonces voy a colocar un primer ejercicio aquí. Ese aquí no coloqué un ejercicio diferente que está en no slide, no ejercicios. No, de C1. Voy a adicionar una cosa aquí que estoy colocando ahora. O ejercicio con C, voy a adicionar una cosa. Voy a inventar un punto cualquier. Coloca así. No hay más altura. Ok, es un ejercicio. Y C es C1 unido con C2. Eso hay que tiene que estar ligado. Vamos a calcular esa integral de línea. Que vean, calcular eso que está aquí. Vean que aquí nos aparece F, eje T, eje línea de T. Aquí aparece DS. Cuando aparece CDS, recuerden que CDS tiene una fórmula. Esa es la fórmula de comprimento de arco. SDS, ya de antemano, cuando se ve eso aquí, tienen que inferir que eso que está aquí sería, como está con una función de 3 variables, sería línea de T al cuadrado y sino línea de T al cuadrado, C línea de T al cuadrado. Eso es DS. Es una cosa que você debe saber ya en ahora, cuando você veja eso, você tiene que identificar. Por eso todo es diciendo la diferencia entre una función cuando tiene un integral de línea de campo escalar o de vectorial, pues tiene que aplicar la fórmula respectiva. ¿Entendió? Cuestión 7 del capítulo, ahí tengo una cuestión 7, 16, 2. Tá. El comentario ahí, Ana Clara, que dice que el ejercicio 7 tiene algo similar. Sí, el ejercicio 7 pasa, por ejemplo, que tiene 2 caminos, 2 curvas. De eso ahí, que voy a colocar en la prueba, no sé si puedo unir dos ejercicios de ese. ¿Entendió? Va a ser similar a lo que está ahí, pero eso voy a colocar con certeza. Entonces, você tem uma curva que está formada pela união de 2 caminhos, 2 curvas, né? A primeira é uma hélice circular, que tem uma parametrização. A parametrização pode ser dada ou não. Se é dada a equação, veja bem que você tem uma equação vetorial, você tem que parametrizar. Se é ao longo de uma circunferência, você tem que saber parametrizar uma circunferência. O aquela meia chatinha que coloquei no trabalho, que era com completar quadrado de uma elipse, né? Trasladada. Você sabe parametrizar, você tem que parametrizar. E essa hélice vai desde esse ponto a esse aqui. E se dá o segmento que eu vou pedir um gráfico. Vamos graficar, porque sempre na prova sempre vou pedir gráfico. Sempre para que saibam o que vocês estão calculando. Vamos fazer um gráfico. Então, olha. Vamos tentar fazer primeiro um esboço. Vamos fazer um esboço que está sendo pedido. Um esboço. O gráfico é a pior parte. Sim, sim.
para aquellos que no prestaron mucha atención en YA o no cálculo 2, se explota mucho. Espero que al final de esse aqui eu vou fazer, quando entremos, eu vou fazer uma aula só plotar, quando entremos a parte de superfície, vou fazer só plot. Então aqui, o que vamos plotar? Veja bem, você tem que x é o cosseno, y é o seno e z é o t. Isso aqui, já devem, por estar olhando os livros, se você vem aqui, quando você aqui tem x quadrado, é cosseno quadrado. Y quadrado é seno quadrado. Portanto, se você faz x quadrado mais y quadrado, é igual a 1. Ou seja, que isso não está aqui, essa curva está sobre uma... Se colocamos no R3, lembre-se que isso aqui não é uma circunferência, é um cilindro. Um cilindro. Então, essa curva, que, bom, aqui está dita que é hélice, está sobre um cilindro de base circular. Y eso que vamos a plotar, dando valores a t. Esas coisinhas deben practicar, deben estar ligadas, porque eso es importante para interpretaciones. Entonces vamos a hacer un esbozo. Voy a apagar algumas coisas, por favor. De aquí a poco copio de nuevo ese ponto, ¿tá? Então, vou fazer um esboço. X, Y, Z. Temos que seja 1, 2, 3. Não sei qual é a altura disso aqui. Então, eu sei que isso está sobre uma circunferência, né? Uma circunferência raio 1. Circunferência raio 1, 1 aqui, 1 do outro lado. Esse aqui, para cima e para baixo, é um cilindro. Só para ter uma ideia. Vamos plotar. Como a gente plota uma curva no R3? Dá valores a t e eu tenho valores x, y, z. Vamos plotar ponto. Dando valores a t. De onde a onde? Veja bem que essa curva parte do ponto 1, 0, 0. 1, 0. Foi dado 1, 0, 0. E o ponto Q é 1, 0, 2 π. O ponto 1, 0, 0 é esse aqui. 1 para x, 0 para y, 0 para z. E 1, 0, 2 π seria 1, 0, 2 π é 3,14, 628. Passa por 1, 0, 628. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 628 aqui. Esse ponto aqui. Como é que essa curva, como é que se junta esse ponto com aquele outro que está também assim, ó? Não, está por aqui. Como é que a gente une esses pontos? Então, vamos estabelecer valores. Por exemplo, ¿qué valores vamos a dar a t? Veja bem, que esse ponto corresponde, se o ponto é 1, 0, 0, ¿qué valor corresponde aqui para t? ¿Para qué valor comienza no ponto 1, 0, 0? ¿Cuál es el valor de t de esa curva? Lembren que en ese caso, a gente coseno de t, seno de t, a ecuação se iguala ao ponto 1, 0, 0, x é 1, y é 0 e z é 0. Daqui, t, isso implica para que se satisfagan todas simultaneamente, t igual a 0. Isso aqui já devem saber, já fizemos para a aula passada, a prova passada, né? Conhecer qual o valor de t que corresponde a um ponto dado. Coseno de 0, 1, seno de 0, 0, t igual a 0. Él está aquí en t igual a 0. O sea, cuando t vale 0, x sería coseno de 0, 1, seno de 0, 0 y c vale 0. Él está ahí. Como él está sobre una circunferencia, es bueno dar valores siempre en forma creciente, entonces va a dar un valor de pi medio, porque tiene funciones trigonométricas envolvidas. Entonces, cuando t es pi medio, coseno de pi medio, lembra la circunferencia unitaria. Para lembrar los valores de funciones trigonométricas, bueno, a gente siempre se basea en eso aquí. Circunferencia trigonométrica, x é o cosseno e y é o seno. Imaginen que esa circunferencia de radio 1, de radio 1, porque x cuadrado, que es coseno cuadrado más y cuadrado, es 1. Entonces, ese es un punto 1, 0, 0. Ese aquí es 0, 1. Ese aquí es menos 1, 0. Y ese es 0, menos 1. Coseno, primera componente, seno a segunda.
Entonces, en 0 grados, coseno es 1, seno es 0. En pi medio, coseno es 0 y seno es 1. Coseno es 0 y seno es 1. Y C es el valor de T, pi medio. Pi medio, pi es 3,14 entre 2. Se imagina 1,5. Una cosa así. Si el pi medio, ahí la pasa por el punto 0 para x, cuando T pi medio, 1 para y, y una altura 1,57. La pasa por aquí. Le va así. Ya está sobre la circunferencia, ¿no? Le va a dar una cosa así. Si usted da un valor de pi cuarto, seguramente usted un punto aquí. Pi cuarto, ese punto aquí. Mas no precisa todo. Da ahora el valor de pi. Cuando t fuera igual a pi, coseno de pi menos 1. Coseno de pi menos 1. Seno de pi, 0. Seno de pi, 0. Y pi es 3,14. O sea, cuando ella va, cuando ella pasa a otro lado, sobre ese plano, ¿no? Así. 0 menos 1 para x, 0 para y, y una altura de 3,14. 1, 2, 3,14. Para por aquí. Esa distancia 3 aquí. Se la va así. Y aquí está, está aquí no y, no chi negativo. Va subindo. Quando for depois 3 pi meio, você vai tentar dar a volta, valores trigonométricas. ¿Por qué 3 pi meio? ¿Hasta cuándo você vai dar valores? Esqueci isso. Porque ela va de P a quê? Ela va de P, desde T igual a 0. El último punto que você tem que dar sería cuando o último ponto que você vai asignar, pues estou começando a dar pontos aqui a T. Mas até quando? Até quando? Até quando? Porque a curva de P a quê? En P, T es 0. ¿En qué cuánto vale? Entonces, x es 1, seno es 0 y T es 2pi. Eso implica que T es 2pi, porque satisface eso, seno de 2pi es 0, coseno de 2pi es 1. Entonces, você tem que valorar de 0 a 2pi. Entonces, falta de pi medio y después 2pi. Entonces, 0, pi medio, 3 pi medio, pi y después 2pi, ¿eh? Se da vuelta entera. 3 pi medio, coseno de 3 pi medio, menos 1. Seno de 3 pi medio, 0. Y C es 3 pi medio. 3 pi medio, 3 por 3, 9, 4 y poco. No sé, 4 y poco. Y 3,14, 3, 9, 22, 4,5, 4, 3, 1, 3 por 3, 9, 1. 4 no sé cuántos. 4 para cima. ¿Qué pasa por un menos 1 para x? Perdón. 3 pi medio. Coseno de 3 pi medio es menos 1. X es menos 1. Entonces yo cometí un error aquí. A ver. Cuando pi, coseno de pi es menos 1. 3 pi medio, 1 medio, 2 medio, coseno de pi medio es 0. Puxa. 0. Me digan ahí, me lembren. Seno de 3 pi medio es 1. Ok. 0 para x, 1 para y y 4 y poco. 1, 2, 3, 4 y poco. Era así y sigue así. Más cuando está aquí, está en ese, está así, ¿eh? Era parte de 1, 0, 0, va aquí. Y llega, da vuelta cuando for 2pi. Cuando for 2pi, coseno de 2pi es 1, seno de pi es 0 y t 2pi. 1 para x, 0 y 2pi que es 6, y poco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En realidad es una cosa así. Uma coisa que dá a volta. Já curva. Forma aproximada. Lembra que você tem pacotes gráficos que podem fazer ela, né? Vai que pesa isso na prova. Faça essa pergunta e adicione com o pacote a curva. Pronto. Mais fácil então. Então, essa é a nossa curva. Isso que a gente vai calcular. Essa integral de linha. Quanto vale essa integral de linha? De P a Q. Esse seria o caminho C1. E depois calcular desde C1 a un punto, ese punto que es un punto R que es 0, 2, 2pi. 0 para x, 2 para y y 2pi, 1, 2, 3, 6, 28. La misma altura, ¿eh?
0, 2, 2 pi, 1, 2, 3, 4. Pum, contar. Essa seria C2. Uma curva com um segmento. Então, você tem que saber parametrizar a curva e parametrizar o segmento. Parametrizar o segmento, vou dar a ideia geral, mas está feito no livro, bastante está feito para parametrizar o segmento. Então, tá, esse é o esboço. Isso primeiro aí vai. Isso está valendo. Está valendo, isso está valendo. Ok. Uma vez que você sabe o que você está querendo calcular, ou tem uma ideia, que aqui é uma ideia, ou seja, eu tenho que calcular uma integral de linha ao longo de uma curva que está formada por dos pedaços diferentes, dos curvas diferentes. Então, eu tenho que separar em duas integrais de linha. Portanto, quando a gente calcula integral de linha, vai ser integral sobre C1 mais integral sobre C2. Então, vamos calcular a integral sobre C1 e vamos calcular a integral sobre C2. Vamos calcular a integral sobre C1, desse que está aqui. Essa integral sobre C1. E depois vamos calcular ela sobre C2. São dois exercícios dois exercícios em um. E cada um é como se fosse um exercício por separado. É complicado? Não. É fácil. Se tem a teoria clara, é fácil. Como a gente então resolve uma integral de linha? Parametrizando. Já você sabe quem é x. Já você sabe quem é... Desculpe que escrevi pequeno. Quem estiver com celular vai ser difícil, porque tem que ser com... Senão não consigo, tá? É difícil. Eu sei que quem está assistindo com um celular é um pouco mais complicado. Quem estiver dormindo aí na cama aí com o celular, mais difícil. Mas você que está dormindo aí, cochilando aí, tranquilo. Mas quem presta atenção, tá bom. Olha só que eu estou vindo para cá, para o Fixik, só para vocês 6, 8 que estão aí, 7. Tudo bem. Aproveitem então. Então, isso aqui seria x é o cosseno ao quadrado, vai ser cosseno ao quadrado de t. Ou vamos fazer a parte. Vamos fazer isso por parte. Quem seria f de x? Ok, a gente tem que resolver isso aqui. Bem, vou aplicar. Tem que fazer df de x, yc, ds. Você vai ter que resolver sobre C1 f de x de t, y de t, c de t, ds. Isso você tem que calcular. Essa é a fórmula que você vai usar para integral de linha de um campo escalar. Então, vamos ver quem que é isso aqui e quem é isso aqui. Colocamos e integramos. A integral é mais simples. Então, quem que é f de x, y, c? Sim, na função, quem é a função que está aqui? A função que está aqui, a função é x quadrado mais y quadrado menos z. Né? Que é o que está aqui, não? Você vai integrar x quadrado mais y quadrado menos z ds. Esse é a f e esse é o ds. Então, você simplesmente vai substituir. Você vai ter que parametrizar. Em lugar de... Vai colocar na fórmula da função, em lugar de x, vai colocar a parametrização. Então, seria x de t, que é o cosseno de t ao quadrado, y de t é o seno, seno ao quadrado, menos t ao quadrado. Bom, t não, menos z, menos t. Ou seja, que isso é 1 menos t. Ou seja, que essa integral vai ser igual a 1 menos t. É a primeira parte. E qual é a segunda? ds. Quem que é ds? ds é a raiz quadrada de x' ao quadrado mais y' ao quadrado mais z' ao quadrado. Essa é a fórmula de ds. Tem que saber a fórmula. Se não saber a fórmula, estamos ruim. Está ruim, né? Então, você vai calcular a raiz de x'. Quem é x? X é a derivada do cosseno, é o menos seno. Passo para cá. X' de t é menos seno de t. E sin' de t, a derivada do seno é o cosseno. Y c' de t igual a 1. Entonces deriva. ¿Por qué deriva? Porque va a usar esa fórmula. ¿Por qué esa fórmula? Porque es una integral de línea de función escalar, de campo escalar. Entonces, x' al cuadrado menos seno al cuadrado, fica seno al cuadrado. Negativo, menos más. Más y al cuadrado, coseno al cuadrado, va sustituyendo.
mais C' que é 1 ao quadrado é 1. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1, 1 mais 1 é 2. Isso aqui dá raiz de 2. Então, você, ds seria S dt. Raiz de 2 dt. Aqui coloca raiz de 2 dt. Você vai integrar isso de onde a onde? Como é de P a Q, aqui em P, t igual a 0. Em Q, t igual a 2π. Já você tirou essa continha anteriormente. Então, vou integrar de 0 a 2π. Portanto, é uma integral bem simples. A partir da substituição que você faça, essa integral é uma integral que você deveria saber resolver, sem nenhum problema. Mesmo sendo complicado, ficou integração por parte. Bom, eu sei resolver integração por parte, você tem cálculo 2. Ficou substituição trigonométrica. Bom, melhor, você sabe substituição trigonométrica, você viu cálculo 2. Entendeu? E aí é outra coisa. Aí de 2, a integral sai, né? Menos t de t. Não sei se termina, vou terminar aqui rapidinho aí. Formular outro melhor. Aí de 2, a integral de 1 é 1, dt t quadrado dividido por 2. De 2π e 0. Aí de 2, quando for 1, 1 menos 2π ao quadrado dividido por 2, menos, quando for 0, 1. Ao for 2π, 1 menos, 2 iguais a 0, menos, quando for 0, 1, né? Tá certo? Não tem errinho aí? Tem, a integral não fica t menos t ao quadrado sobre 2? Ao invés de 1 menos t. Claro, temos substituir. Já está olhando bem. Obrigado. Obrigado. A integral de 1 dt é t. Já está olhando esse quesito aí. Obrigado, moça. Ainda bem. Quem que falou? Eu, Arthur. Arthur, ainda bem. Está ligado, não está dormindo. É isso. Então seria 2π. Bom, percebeu? Estou brincando, tá? Isso. Menos quando for 0. Quando for 0 é 0. Aí de 2. É isso? Me dá um check-up aí. Não, é pra ser t mesmo. Aqui é T. Professor, está dormindo. Aí de 2. E 2, vou tirar um 2 aqui fora. Aqui é π. Menos π quadrado. Sim, π quadrado. Não corre. Ok, esse seria o valor de C1. Alguma pergunta até aí? Fique tudo tranquilo. Ok. Então, vamos integrar sobre C2. Veja bem o fundamento. O fundamento que você tem que resolver um integral que tem dois caminhos diferentes. Então, tem que integrar por cada caminho. Ok. Então, vamos calcular integral sobre C2. De quem? A mesma coisa. Vamos para aqui. Agora, sobre C2, vou calcular sobre C2. Mas C2 agora não é isso aqui. Quem seria C2? C2 é um segmento que vai de P, de Q a P, de Q a R. De Q a R. C2
segmento de Q a R. Quando você sabe que Q é o ponto 1, 0, 2π, e R é o ponto 0, 2, 2π. 0, 2, 2π. Opa! Então, aqui temos que encontrar a função. Como? Parametrizando o segmento. Como se parametriza um segmento? Então, a fórmula geral é assim. 1 menos t, o primeiro ponto, nesse caso Q, mais R vezes t vezes o segundo ponto. Quando t for igual a 0, 0, 0, R de 0 é Q, ainda está no ponto Q. E quando t for igual a 1, 1 menos 1, 0, está no ponto R. Portanto, t vai variar de 0 a 1. Isso é importante. Porque agora o limite de integração não vai ser de P a Q, que seria de 0 a 2π. Agora, o valor aqui é 0, porque ele começa aqui, não vai começar em 2π, não. Não vai começar em 2π. Tem outro exercício. Começa em 0 e termina em 1. Entendeu? É outro exercício. Está me entendendo? Alguma dúvida com isso? Que seria então 1 menos t, 1, 0, 2π, mais t vezes 0, 2, 2π. E o que queda isso aí? Isso dá, multiplico, né? 1 menos t igual a 0, 2π, 1 menos t, mais t vezes 0, 0, 2t, 2πt. Somando, 1 menos t más 0, 1 menos t. 0 más 2, 0 más 2t, 2t. 0 más 2t. Esse mais esse aqui. 2π menos t seria 2π menos 2πt. Multiplicando. Vou somar 2πt, vai ficar 2π. Certo? Me corrigem. Quer dizer, R de t é um x de t, i, y de t, j, z de t, k. Esse é o R de t. xi, yj, zk. E é igual a 1 menos t, 2t, 2π. Portanto, o que você vai usar é essa parametrização agora. Essa é a nova parametrização que você vai usar para F. Entendeu? É a sua curva agora. Tá me entendendo? Alguma dúvida com isso? Professor, daria para parametrizar essa reta, tipo, dessa, eu vou mandar ali no chat, ó, dessa forma assim? Ou é a mesma coisa, né, no final, só... Sim, você está dizendo que a curva pode ser parametrizada como Q mais R. Mais T, R menos Q. Ok, T, R menos Q. Veja bem. Ele disse se pode usar isso aqui. Vamos ver. Se Q, T vezes R, T vezes R. T vezes Q, T vezes Q. Esse Q com esse TQ é 1 menos T, Q, mais TR. Exatamente a mesma coisa. Só que está escrito de outra forma. Uhum. Entendeu? Sim, sim. Okay, só para ter certeza mesmo, tava na dúvida. Eu tinha... Tá, pode usar. Tá bom, perguntas? Qualquer coisa a gente responde. Me dá um check-up aqui os cálculos. 1 menos t, 0, 1 menos t, 2π. 0, 2t, 2π. Ok. Então, a minha integral de linha sobre C2 é f x, y, z, que seria minha curva, que seria minha r de t, vezes u ds. Tenho a minha curva, r de t, que seria a f de t. A f de r de t. F de quê? Como que é? Essa é a minha curva, a minha curva é essa.
A função é a reta. A função é a reta. Então, vou integrar. Desculpa. Estou falando besteira. Essa é a parametrização do caminho. O que eu quero resolver é a integral. A integral desse seria x quadrado mais y quadrado menos z ds. Mas agora eu tenho x, tenho y e um c, que são essas aqui. X, y e z. Entendeu? Eu quero resolver essa integral. E quem que é o ds? Ds. Vou apagar aqui. Está claro até aí? O quadro é pequeno. Quem que é ds? Esse seria R' de t em módulo de t. Que seria a raia que né? Pode ser escrito assim, ou pode ser escrito como x' de t ao quadrado mais y' de t ao quadrado mais z' de t ao quadrado. Pode ser escrito assim ou assim. Entendeu? É a mesma coisa. Se acostuma. X' de t. Se esse x de t, x' de t seria menos 1. ¿Ve? Y si la línea de t es a derivada 2 y c' de t es derivada de una constante 0, por tanto eso da raíz de 5. ¿Está claro? Você sabe quem que é isso aqui? Parametrizando, sabe quem que é isso aqui? Você calcula a parte. Esse seria, então seria assim, já que a gente parametrizou, ficaria assim. X de t, x ao quadrado, mais x de t, porque f é f de x de eje de t. ¿No? Más f de eje de t sería f de x de t, y de t, z de t. A mesma coisa como a gente escreva, tá? Mas tem que substituir. Por isso que a gente parametriza. A gente parametriza porque tem que usar isso aqui. Quem que é o x? 1 menos t ao quadrado. Quem que é o y? 2t ao quadrado. Menos c. Quem que é c? 2π. Isso aqui vezes o ds. O ds quem que é? Aí de 5. Constante cai fora. ds, s de t, s de t, aí de 5 de t. Ok, são integrais simples, né? De onde a onde? De 0 a 1. Por que de 0 a 1? Porque aqui no ponto Q t está valendo 0 e no ponto R t está valendo 1 e já tiramos essa conta quando parametrizamos. Quando a gente parametriza um segmento, sempre está de 0 a 1. Olha que aqui a gente pode também parametrizar assim. T vezes Q mais 1 menos T R. A gente poderia tentar escrever primeiro 1 menos T e depois o T aqui. Mas o que acontece aí? Se você parametriza aqui, veja que quando T é 0, a gente está no R. E quando T é 1, a gente está em Q. Então varia de 0 a T. Tendría que colocar de 1 a 0 e depois colocar o sinal. Olha como coloca isso aqui. Tem que ver de onde a onde, né? Aqui cortei de 0 a 1, mas está indo de R para Q. Está indo nesse sentido. E você, o caminho é um sentido. Este sentido e esse sentido. Entendeu? A não ser que diga o contrário. Ok, isso aqui você vai terminar. Vou fazer aqui a continha, não vou tirar a conta. Quadrado primeiro, segundo, quadrado segundo. 4t quadrado menos 2π. De 0 a 1, raíz de 5 cai fora de t. Raíz de 5. O menos 2π é constante. Menos 2t más 5t cuadrado. ¿Alguna pregunta?
significaria raiz de 5 integral 1 menos 2pi t constante, menos 2t cuadrado dividido por 2, fica t cuadrado, t cubo dividido por 3, 5t cubo, avaliado de 1 y 0. Cuando for 1 menos 1 más 5 tercios. Menos cuando for 0, 0, 0, 0. 1 menos 1, corta. Hay de 5 que multiplica 5 tercios menos 2pi. Ahora es así. Sumando fracciones. Raíz de 5 tercios que multiplica. Ese es igual a integral sobre C2. Luego, a integral sobre C sería integral sobre C1 más integral sobre C2. Que dio a primera, no me lembro ya cuánto que dio. 2 raíz de 2 pi 1 menos pi mais. Pronto, esse é o valor do exercício. Ou veja se tem algum errorzinho. Mas o importante é bem formular, bem saber o que está fazendo. Vamos integral de linha, de quê? De campo vetorial ou de campo escalar? Ah, de campo escalar tem uma fórmula. De campo vetorial tem outra fórmula. Então você tem que identificar. Além disso, o que mais você deveria identificar? Bom, se tem uma curva, 2 curvas ou quantas estão envolvidas. Isso aí, isso não tem graça. Isso é ponto de graça, tá? Para quem saiba integral e resolver integrais, isso aí são pontos de graça. Isso é de graça. O único que não vai de graça é a curva que você tem que plotar. Pelo menos, se faz um esboço, tá com tempo de graça também. Entendeu? Um segundo exercício. Aqui estou explicando os fundamentos de integral de linha, tanto de campo vetorial como de campo escalar. Isso é o que eu quero, mostrar a fundamento. Com um exercício, consegui mostrar, né? Deixa eu pegar outro. Eu peguei outro aqui do... Deixa eu pegar do livro, né? Pegou um do livro que não... Esse é o número, esse eu peguei do livro aí, número 27, 29. 29. De novo, vamos ver isso aí, vou explicar o fundamento, não o nhenhenhé desse exercício. O fundamento, o que vocês devem lembrar, o que vocês devem saber. Isso que tem que estar claro nessa parte aqui. O complicado aqui, ficou uma integração por partes. Vocês, como estão na sua casa, você pode usar tabela, usem tabela de integração por parte. Mas tudo que você use, você me escreve. Segundo tabela, tá, integração por parte, me escreve a fórmula para ver se foi que usou bem. Tudo que você escreva me justifica. Tudo, tudo. Por que fez isso?
Vamos a calcular ese integral de línea. Entonces, ¿cómo es que este distingue si es un integral de línea o de campo vectorial? Bueno, pues está dado campo, ¿no? Está dado campo. Porque otra forma de poder estar expresada es, véanme, identifique que es un campo, tiene un campo y la curva es dada por eso aquí. Entonces está pidiendo calcular f de r, ¿no? Un libro parecería con negrita sobre una curva. Esa curva C, en ese caso, ese ejercicio, está formada por solamente una curva, más do mesmo jeito. Si aquí aparece que C es un C1 unido con C2, você da mesma forma que o anterior, calcularia um, calcularia o outro e faz a soma. Igualzinho, entendeu? Igualzinho. Aí não tem discussão, é igual. Mas nesse caso, aqui tem, identifica que tem um campo, uma função uma função assim, né? Que pode ser expressada assim também. Isso é a mesma coisa que eu diria, era x menos 1, vírgula xy. É a mesma coisa de escrever a curva, né? E C, e a curva é essa que está aqui. Essa curva também eu posso escrever assim, t quadrado, t cubo. Entendeu? Pode ser dada assim. Ou a gente dá a equação cartesiana dele aqui. A equação cartesiana poderia tentar dar. Y de t sería t cuadrado, y si lo de t sería t cubo. T sería aí de tirar un medio, y si lo de t sería y tirar un medio o cubo. Podría tentar escribir a forma cartesiana. Acho que uma coisa assim. Sim. Se for o caso, você parametriza. Pode ser, esse é outro detalhe que tem que saber. A curva pode ser dada ou você tem que parametrizar. O importante é que você tenha uma parametrização. Foi dada? Belezura. Não foi dada? Parametrize. Entendeu? Então, aqui é a mesma coisa, né? Aqui eu tenho que calcular, nesse caso, eu tenho que calcular o integral de f de R. O integral de campo, né? E lembrem que isso que está aqui é a mesma coisa que eu diga assim, lembrando, f avaliada na curva, entendeu? E esse R seria R' de t dt. Sem isso aqui, esse que está aqui, módulo, vale quando é uma função de campo escalar. Na dedução que a gente faz no livro, quando a gente vê isso aqui na página 968, está deduzido por que some o módulo. Não tem mais módulo aqui, tá? É uma diferença. Entendeu? Ok, então vamos calcular isso aqui. F de G de t. Quem que é F? Esse é o campo. Quer dizer que F de x, em lugar de x, y, isso tem que estar em termos de eje. E quem que é eje? Eje de, é a mesma coisa que eu diga F avaliado, não, avaliado em t quadrado, t cubo. É a mesma coisa que eu diga assim. F avaliado aí, né? F avaliado nesse aqui. Onde está x, coloco t quadrado. Onde está y, coloco t cubo. Sería así entonces. Donde está x, sería, coloco t cuadrado, donde está y, coloco t cubo, que sería t cuadrado, t cubo, de ahí un t5, ¿no? X veces y, entonces sería
e a la t cuadrado menos 1 ves t5. Esa, o también así, e a la t cuadrado menos 1 y más t5 j. Como vocês quiserem usar, eu vou tomar assim. Tá bom? Isso que eu vou colocar aqui, eu vou multiplicar, isso que eu vou colocar aqui, escalarmente por eje línea. ¿Quién que es eje línea? Si ese aquí es mi eje de t, ¿quién sería eje línea de t? Eje línea de t, vector derivada. Vector derivada sería de t cuadrado 2t y de t cubo 3t cuadrado. Derivando, eje línea, vector derivada, eso se sabe, ¿no? Lo integrado. Lo integrado, no, aquí es que aquí es f de t y aquí es eje línea. Porque es de eje derivada. Eso ahí. Así como está Arthur, como escribió Arthur no chat. Disculpen aqui, esse quadro, se faço uma letra muito grande, então vou ter que colocar 5 quadros e não tenho espaço aqui. Esse é meu cantinho aqui, minha sala. Desculpem aí. Então, quem seria f de eje de t multiplicado escalarmente por eje línea de t? O que voy a colocar aquí sería f de eje de t, que sería e a la t cuadrado menos 1 t5 como vector, como función vectorial, multiplicar escalarmente, producto escalar, con 2t 3t cuadrado. Y a conta de eso sería producto escalar primero con primero, 2t e a la t cuadrado menos 1 más producto escalar 3t7, ¿no? Ese que está ahí. Me corrijan. Vou apagar. Isso aqui. Quer dizer então que eu vou calcular a integral de f de eje, que esse aqui é igual a esse que está aqui, que seria integral de f de eje de t vezes eje línea. F de eje de t que calculé aquí veces eje línea que calculé aquí dio 2t e a la t cuadrado menos 1 más 3t7, todo eso de t. Eso de t. A integral que fique ahí puede ser de cualquier tipo. Si es directa, a gente faz direta. Apareció sustitución trigonométrica, sustitución trigonométrica. Integración por parte. Belezura. ¿Entendió? Voy a apagar eso aquí. Vamos a resolver esa integral. Entonces, para esa integral directa, T8 esa integral, ¿cómo es que a gente resuelve eso aquí? Integral de 2t e a la t cuadrado menos 1. Essa é direta. Por quê? Porque se chama U aqui, o de U está abaixo. Fácil. Essa está muito fácil. 2t de t, né? Se integral seria a integral de e elevado a la U. E 2t de t seria o de U. A integral de e a la U más c. Por tanto, si estoy integrando, ¿qué sería? Voy a deshacer la mudanza, e a la t cuadrado menos 1 más c. O sea que si gente resuelve esa parte aquí, a primer integrado sería e a la... bueno, ya como gente colocó t aquí, ya podemos colocar de 0 a 1 aquí directamente, pues ya sabemos que t varía de 0 a 1 porque fue dado. Entonces, la primera sería e a la t cuadrado menos 1 de 0 a 1 más 3t8 y por hoy también de 0 a 1. Foi fácil. Vou explicar uma coisa por acaso. Isso aí te resolve. Vamos supor, só para
Aqui você resolve. Aqui, quando for 1 menos 1, 0, era 0 menos, quando for 0, era menos 1. Mais, quando for 1, 3 octavos, menos, quando for 0, 0. Era 0 e 1, aqui, bom, e você tira a continha. Lembra que era menos 1, é a mesma coisa que ser 1 dividido por E. E ela 0 e 1. Vou só lembrar a integração por parte e deixamos por aqui. Vamos supor que hubiese sido assim. Vamos supor, terminó el ejercicio. Vamos supor que hubiese sido t era la t menos 1 de t. Si fuera así, aquí o bonito do exercício, o fácil foi que se chama U aqui, o de U está embaixo. Mas se eu chamo U aqui, o diferencial não aparece aqui. Então, esse é um tipo de integral que é clássica em integração por partes. Você tem que chamar algo U e tem que chamar algo de B. Lo que chama U, você deriva, lo que chama de B, você integra. Então, a integral de V de U vai ser U vezes B menos integral de V de U. Integração por partes. Então, como eu faria aqui? Eu chamaria U, uma coisa que U seria T, porque o diferencial seria de T. E chamaria de B, era T menos 1. B seria a integral dessa. A integral de era T menos 1. Chamando W a T menos 1, diferencial de W es de T. Sería integral de E a la W, diferencial de W, sería E a la T menos 1. Entonces, ¿qué hay en engaño? Vean, cuando hay gente faz por parte, tiene que llamar algo U y algo de B. Lo que llame de U diferencial, lo que llame de B no se integra. ¿Por qué llamo U? Porque si le digo aquí, entonces como yo sé que va a ser integral de U veces B, menos integral de B de U, cuando llame integral de B de U, va a ficar una integral directa, va a ficar esa misma. Entonces, eso va a dar cierto sí. Si entonces faz una escolha no apropiada, essa integral aqui ficaria um pouco mais complicada. Então, a expertise de vocês, então, seria importante aí. U vezes V seria T e a la T menos 1, menos integral de V de U, seria integral de E a la T menos 1. Então, seria T vezes E a la T menos 1, menos E a la T menos 1. Então, seria E a la T menos 1, que multiplica 1 menos T. Se eu derivo isso aqui, devo obter isso que está aí. Isso aqui, lembrar integração por partes. Entendeu? Então, eu espero que... Vou deixar até aqui, estamos na hora já, né? Estamos fora do nosso horário. Eu espero que tenhamos esclarecido algumas dúvidas, que foram que... minha conjugação de português tem vezes que fuge. Se tenham sido esclarecidas as dúvidas dessa parte, lembrem bem, disso aí vai cair na prova, sim, vai cair, um desses vai cair, com dois caminhos, sim. Que é de R2 no R3, não sei, mas vai cair sim, são 3 pontinhos de graça que estou dando aí. Integral, não sei como vai ficar, porque integral que eu coloco aí, eu nunca resolvo os exercícios, eu nunca resolvo, porque nunca gostei. Eu vejo assim, se dá rolo algum, tudo bem, a gente subsana depois. Mas você vai ter tempo para resolver, não vai ter... Eu vejo mais ou menos como que dá para resolver. Não acha que eu vou colocar qualquer coisa doida, não. Então, alguma dúvida mais? Alguma outra coisa? Alguma coisa que falar? Algum reclamo? Alguma coisa que não gostem? Professor, não gosto disso aqui. Professor, estou bravo por isso aqui. Tudo bem, porque você está bravo. O que podemos fazer? Vamos resolver, vamos melhorar. Sem problemas, tá? Vocês podem falar qualquer coisa. Entendeu? Vou parar a gravação. Professor. Olá. Eu queria tirar uma dúvida só. Quanto ao conteúdo, tá tudo ok. Eu só tenho uma dúvida em relação ao Moodle.
tem 2 vídeos lá que são iguais. O professor tipo, mudou o nome, mas quando você clica, os 2 vídeos são são os mesmos. Eu queria saber se tá faltando algum vídeo, Me diga qual que é, então. Ó, é aquele que tá escrito assim, ó. Vídeo, 2 pontos, aula teórica, integrais de linhas, campos escalares. E embaixo tá vídeo, campos vetoriais, integrais de linhas. Quando você clica, os 2 são iguais. Daí eu não sei se Deixa tá esse ver faltando um algum pouco. vídeo. Deixa eu ver.